Nós precisamos debater o conjunto da sociedade, e é óbvio que o movimento sindical está inserido nisso, né? Na verdade, nós lidamos mal no nosso país com qualquer organização coletiva, seja o movimento sindical, seja os movimentos sociais, seja a associação de bairro, seja as brigas de condomínio que a gente tem nos nossos cotidianos. A gente lida mal com essas organizações coletivas, e a sociedade tem problema com elas, porque o Brasil precisa das organizações coletivas, é ela que organiza a vida, faz a vida ficar mais fácil, mas ao mesmo tempo, essa visão que pairou, em especial ao longo do final do século XX, aí começo do século XXI, essa lógica do liberal, né, que tudo é o indivíduo sai resolvendo tudo, e a gente sabe que não é assim. E é fácil, é só cada um de nós aqui se perguntar quantas vezes a gente foi lesado por grandes corporações. E não estou nem falando do ponto de vista do trabalho, estou falando do ponto de vista do consumidor. Quantas vezes você compra alguma coisa que o negócio está com defeitos, não consegue receber de volta, e etc, etc. E você muitas vezes até desiste, né? Porque como é que eu vou enfrentar uma grande corporação? Então, o sindicato, de alguma forma, é isso. São trabalhadores que vão se organizar coletivamente e juntos eles são mais fortes. Juntos eles têm mais capacidade de fazer o embate, de fazer a pressão, de colocar suas condições. É sempre bom lembrar que se não fosse o movimento sindical, certamente os nossos salários seriam muito mais baixos. Certamente as condições de trabalho estariam muito piores. E é fácil, é só olhar, é só sair para o Brasil, andar pelos lugares onde não tem sindicato, ou os sindicatos são muito, muito frágeis, e olhar como é que são as condições de trabalho. E vá para outros setores, outras regiões em que o sindicalismo é mais forte, para você ver como é que são os postos de trabalho. Então, a gente precisa entender primeiro a importância, eles são fundamentais. E são fundamentais porque eles também são estruturais. Por que eu digo isso? Nós temos muitos movimentos no Brasil, movimentos significativos, o terceiro setor tem um papel fundamental, mas eles passam, né? O movimento passa. Ele começa num período, acabou aquele problema, ele deixa de passar. Quantos de nós aqui já não trabalhamos ou minimamente acompanhamos movimentos por moradia, por rua, por asfalto, por esgoto, por posto de saúde? Depois que você implementou o posto de saúde, aquele movimento se esvazia, porque é óbvio, ele tem uma razão. O movimento sindical está organizado na base da produção. Nós estamos falando de trabalho, né? Todos precisam trabalhar, todos precisam estar empregados em algum lugar, e esta relação entre o capital e o trabalho é mediada pelo movimento sindical. Então tem uma importância que precisa ser ressaltada. Muitas vezes o próprio trabalhador não percebe, ele não percebe que o aumento de salário que veio para ele no ano foi negociado por um sindicato, né? Eu gosto de dizer que o pior sindicato que você possa imaginar na sua cabeça, para aquele trabalhador da base, é melhor do que se não tivesse nenhum. Né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que reolhar, não quer dizer que os sindicatos não têm muitos problemas. Um dos grandes problemas que nós temos hoje no movimento sindical é que o movimento sindical representa, em média, metade dos trabalhadores. A outra metade não é representada por ninguém, que são esse conjunto de trabalhadores informais. Só que o que está acontecendo hoje com a chamada uberização, né, com o mundo dos aplicativos, com a MEI, né, com o microempreendedor individual, com a terceirização? O que está acontecendo? A gente está, aos poucos, diminuindo o número de assalariados e ampliando este mundo outro, né, que são informais ou são outras formas de contratação, que não estão embaixo do mundo sindical. A gente precisa aprender a lidar com isso. O movimento sindical vai precisar se reorganizar para incluir esses trabalhadores. Por quê? Porque senão, cada vez ele vai representando menos. Ele pode ser o melhor sindicato, pode ajudar muito, ser muito poderoso, mas ele vai representar, ele vai ser muito bom para aquele grupo cada vez menor. Então nós temos enormes desafios nisso. Qual que foi o problema? O problema é que a reforma trabalhista de 17, ela simplesmente tinha um objetivo, né? Ela tinha vários objetivos declarados que não se efetivou nenhum. Ela não gerou mais emprego, ela não diminuiu a informalidade, ela não melhorou a vida do trabalhador na ponta, né? Mas, por outro lado, ela tinha alguns objetivos não declarados que foram muito efetivos. Ela diminuiu o poder da justiça do trabalho e ela enfraqueceu o movimento sindical, claramente. E aí muita gente fala assim, mas é o imposto sindical que você está falando. Eu falo, não, o imposto sindical é um debate, é um detalhe naquela discussão. Mas ao introduzir a negociação individual, ou seja, acreditar na ideia de que o trabalhador sozinho pode negociar com a empresa, simplesmente corroeu a base que organiza a lógica sindical, que estrutura, que é o coletivo.
né? Então, quando você vai lidando com essas questões, são questões postas, né? Então, o movimento sindical hoje vive os seus dilemas, ele precisa lidar com os seus dilemas. O financiamento certamente é um. Mas esta ideia também de que o financiamento é uma opção individual, sabe? Se você estivesse comprando um sapato, você vai lá e se filia ao sindicato, ele é bastante perigosa, porque é uma visão também individualista, em que você faz uma opção por se filiar ao sindicato por uma ideia qualquer, porque ninguém tem muita certeza porque você vai para o sindicato, você pode ir porque você quer apoiar politicamente, você pode ir porque você quer ter colônia de férias, você quer ir porque tem lá o serviço jurídico, ou seja, as razões pelo qual o indivíduo vai para uma organização qualquer, elas não podem ser maiores do que o interesse coletivo. Quando a gente fala da importância de você criar mecanismos de financiamento coletivo para o movimento sindical, tem a ver com isso. Não quer dizer que seja um imposto, mas quer dizer que se você é beneficiado coletivamente, né, do trabalho e da luta sindical, você precisa contribuir coletivamente para essa luta. E esta decisão precisa sair do âmbito do indivíduo e para o âmbito do coletivo. Se fala-se muito das diversas formas de contribuição, mas é importante que essas contribuições venham, por exemplo, pela aprovação em assembleia. Cada um de nós aqui que mora em condomínio, quando acontece algum acidente, alguma coisa, o que a gente faz? A gente vai lá na assembleia, não é isso? Faz a discussão do valor lá do que aconteceu, do que quebrou, do cano que entupiu, e aí isso é compartilhado ali na assembleia. O sindicato é a mesma coisa, ele tem gastos, né? Ele precisa se manter, ele precisa fazer a negociação, ele precisa manter a estrutura jurídica, ele precisa, ou seja, como que você vai organizar o financiamento coletivo a partir da assembleia. A gente não diz para um condômino, depois que passou a assembleia, que ele não precisa pagar mais o condomínio ou aquele aumento que teve. A mesma coisa não pode acontecer no trabalho. O sindicato é um grande condomínio, né? Ele é uma grande associação coletiva de trabalhadores, em que um indivíduo individualmente ele não pode ter este poder com relação a... Ele tem que estar no coletivo, ele tem que participar da vida sindical, ele tem que estar nas assembleias, ele tem que estar ali na luta cotidiana. E aí ele vai entender por que ele paga, ou por que ele tem que pagar uma taxa, como ele paga em tantos outros lugares. E aí, gostou do corte? O link do vídeo na íntegra está aqui na descrição. Dê aquele like, curta, se inscreva em nosso canal. Valeu!